Lei Anticorrupção, em vigor desde o ano passado, mas até agora não foi regulamentada. Essa nova legislação prevê o chamado Acordo de Leniência, que ganhou destaque com as investigações da Operação Lava Jato. Hoje você vai saber o que significa esse acordo na prática e a discussão que existe em torno dele. A nossa preocupação é de que eventuais atos de leniência celebrados no âmbito da Controladoria Geral da União invadam, inclusive, a competência do Judiciário e impeçam, inclusive, a aplicação de determinadas penas que hoje estão a cargo de um juiz federal. Você também vai acompanhar como foi o lançamento do Prêmio Inovari e as novidades da 12ª edição. Eu falo de festa, de celebração, porque o Inovari reconhecidamente é uma instituição que deu certo, vingou, emplacou. Tudo isso e muito mais agora no Justiça para Todos, que está só começando. Criado em 2004, o Prêmio Inovari tem o objetivo de identificar práticas inovadoras que envolvam a melhoria da prestação jurisdicional. A premiação é uma iniciativa do Instituto Inovari e do Ministério da Justiça, realizada em parceria com diversas entidades, como a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Acompanhe agora a cerimônia de lançamento que aconteceu no Superior Tribunal de Justiça. Anualmente, o Inovari dissemina propostas e ações que contribuem para a eficiência e a criatividade, a desburocratização, a agilização dos serviços judiciais através de sua premiação e de sua ampla divulgação. Isto vem permitindo a adoção de bem-sucedidas práticas jurídico-administrativas pelos que buscam a eficiência e a celeridade do sistema justiça. Com as palavras do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, o Inovari 2015 foi lançado oficialmente. Na mesa de cerimônia, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e Aires Brito, presidente do Conselho Superior do Instituto Inovari. Eu falo de festa, de celebração, porque o Inovari reconhecidamente é uma instituição que deu certo. Vamos convir, vingou, emplacou. Entre os convidados, o presidente da AJUF, Antônio César Bochenek. A associação é parceira nessa premiação. Todos acompanharam um vídeo que mostrou os vencedores do ano passado e o trabalho desenvolvido por eles. O projeto premiado em 2014 foi do juiz federal Eduardo Toneto Picarelli, que mostrou a possibilidade de ampliar o acesso à Justiça Federal. Ele não só pensou, como conseguiu a instalação de 11 unidades avançadas de atendimento no Rio Grande do Sul. Ter esse reconhecimento, no primeiro lugar, no Plano Inovari, é um reconhecimento de que o projeto realmente é bom. Não é só a nossa avaliação que está valendo, é a avaliação de um júri, de um grupo de jurados, de avaliadores das mais diversas áreas, mais diversos segmentos de justiça, que estão dizendo que a prática é muito boa. É esse tipo de iniciativa que se procura todo ano, o que pode fazer diferença na prática. No ano passado, 69 projetos foram inscritos só por juízes federais, como Fábio Dutra Lucarelli, finalista com a pesquisa de beneficiários do INSS. A gente pesquisou nos bancos da Receita Federal, bancos do próprio INSS, para localizar, por exemplo, o telefone da pessoa. Então, fazer um contato por telefone o mais simples, mais ágil possível, para que ela fosse efetuar o saque. Cadastro do Banco Central, por exemplo, localizar uma conta bancária e, se é o caso, fazer a transferência, determinar uma transferência daquele valor direto para a conta que a pessoa está operando. A surpresa do Inovari 2015 é a criação de um novo prêmio, que não é direcionado para o meio jurídico. E nessa edição temos uma novidade, que é uma premiação da categoria Justiça e Cidadania. Possibilita que todos aqueles que não são do ramo do direito especificamente, mas que produzem ações, práticas, atividades relacionadas ao bom desempenho da justiça e até mesmo para que evitar que as ações cheguem ao Poder Judiciário, possam escrever essas práticas e serem reconhecidas, premiadas e difundidas. O Inovari vai ficando mais experiente, sem deixar a juventude de lado. Afinal, a cada ano é uma nova descoberta. Estamos abrindo as janelas do Inovari ainda mais para alcançar toda a cidadania, com temas da cidadania e no seu vínculo com a justiça. A
As inscrições podem ser feitas pelo site www.premioinovare.com.br até o dia 14 de maio. E no próximo bloco você vai saber o que significa acordo de leniência e, na prática, como ele pode interferir no interesse público. A lei tramitou muito rapidamente e não houve uma participação ativa de todos os atores interessados, a não ser a própria CGU, que foi quem fez a proposta da legislação. Daqui a pouco, voltamos já. A lei anticorrupção dispõe de um instrumento de negociação, o chamado acordo de leniência. Muitos brasileiros que acompanham os desdobramentos da Operação Lava Jato ainda não sabem o que significa esse acordo. Leniência, a senhora já ouviu falar dessa palavra? Quem? Tá longe de ser uma pessoa. E se não é quem, é o que. Uma coisa que significa das leis, né? Do nosso Brasil, ou das leis dos tribunais. Pelo menos ele tentou adivinhar, mas a maioria prefere não correr esse risco. Você sabe o que é leniência? Não. Acordo de leniência, você já ouviu falar? Não ouvi falar. Uma pesquisa da neuropsiquiatria feita entre 400 pessoas, homens e mulheres, mostrou que quase 30 mil palavras são trocadas por dia, mas leniência não é uma delas. O povo brasileiro sabe o que significa? Acho que também não. Ninguém tem culpa. Faz pouco tempo que a leniência apareceu na vida do brasileiro. Ela vem do latim lenitate, é atribuída à suavidade, tem sinônimos como agradável, suave ou doce, mansidão. Mas quando a gente escreve a palavra acordo junto à leniência, o sentido é um pouco diferente. Vamos então ao termo na lei. Remete à atenuação da punição imposta em determinada prática ilegal. O acordo de leniência permite que empresas infratoras, em troca de informações que favoreçam as investigações, continuem recebendo determinados benefícios, como, por exemplo, o acesso a empréstimos do BNDES. É um acordo feito com a União na esfera administrativa. Já no caso de pessoas que cometeram crimes, existe a delação premiada. No caso da delação premiada, nós estamos falando assim de pessoas físicas, né? No caso do acordo de leniência, de pessoas jurídicas. Agora, de qualquer forma, quer dizer, a ideia é sempre de que haja uma colaboração com as investigações para que elas possam ser aprofundadas, inclusive trazendo novos fatos, novos personagens, novos atores a toda essa investigação sobre o fato corrupto, né? Que hoje é o caso da Lava Jato. E foi exatamente por causa dessa investigação que a palavra leniência veio à tona. Grandes empreiteiras combinavam o preço de uma obra para a Petrobras em contratos superfaturados, em que os valores eram divididos entre executivos, operadores do esquema e políticos. 3 partidos teriam recolhido propinas que, supostamente, financiaram campanhas eleitorais. O juiz federal Sérgio Moro é o responsável pelo caso na primeira instância do Judiciário. O doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, envolvidos no esquema, decidiram pela delação premiada, para tentar a redução de pena. Fizeram relatos importantes para a investigação. No caso dos acordos de leniência, estes seriam celebrados com as empresas suspeitas de participação. Isso está previsto na lei anticorrupção, que ainda não foi regulamentada. Esse acordo de leniência ele é muito importante, porque uma vez detectada o problema, né, e quando se comprova que a empresa de fato teria uma multa muito grande a ser paga e poderia ser excluída, né, de contratar com o poder público, a lei traz a possibilidade para que ela faça um acordo e dentro desse acordo ela tenha a sua multa reduzida e deixe de ser aplicada essa sanção de proibição de contratação. Mas o que o poder público ganha com isso? Ganha em muito com a questão da celeridade e facilidade de ressarcimento aos cofres públicos. Hoje, um grande problema da justiça, né, que todos os operadores do direito conhecem, né, sejam os advogados, os juízes, promotores, é
a lentidão para se chegar ao trânsito em julgado. Quando a gente fala de questões envolvendo patrimônio, mais ainda, porque você tem uma ação normalmente que decide ou não um direito e depois ainda uma ação de execução, né, para ter aquele direito de fato garantido, né, por um pagamento, por um bem, por algo dessa natureza. Então, esses processos de natureza patrimonial, eles tendem a ser extremamente demorados. Com a contribuição de informações para as investigações e o ressarcimento mais rápido dos cofres públicos, todos concordam. Mas no caso da Operação Lava Jato, isso precisa ser avaliado. Na verdade, não é que se posicionar contra o acordo de leniência, é tentar verificar o que é mais benéfico para o interesse público. Se o acordo de leniência, nesse momento, traz essa informação nova, eu acredito que não. Para o vice-presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, um acordo desse tipo agora pode ser uma negociata sem propósito. Favorecendo quem? Favorecendo as empresas delinquentes, que vão escolher qual acordo vai ser mais favorável, vamos fazer um leilão de acordos de leniência para ver qual órgão é mais gentil, é mais flexível na sua proposta de acordo, né? E isso é desorganizar o Estado em favor do crime que está organizado. De acordo com a Lei Anticorrupção, o órgão responsável por fechar acordos de leniência é a Controladoria Geral da União. Cada órgão terá o direito de fazer a sua aplicação, conduzir o seu processo. No âmbito do Poder Executivo Federal, a CGU ficou como responsável exclusiva pela celebração de acordos de leniência. A lei centralizou na CGU essa competência. Cada estado, cada município pode adotar um padrão diferente nesse campo. Exatamente essa a questão. No caso da Operação Lava Jato, por exemplo, as investigações são realizadas pelo Ministério Público Federal, inclusive com informações sigilosas. Já os acordos de leniência seriam celebrados pela Controladoria Geral da União, o que poderia causar um limite na atuação da Justiça Federal. Se for realizado o acordo de leniência, ou seja, a empresa colaborar e entregar dados e informações necessárias e suficientes para a CGU e que assim possa haver resultado positivo desse acordo de leniência, não há problema. A questão, ela torna-se problemática a partir do momento em que estão sendo judicializadas ou já judicializadas processos criminais e esses processos, onde já tem delação premiada, onde já tem investigação em curso, nesse momento, falar em acordo de leniência junto à Controladoria Geral da União pode gerar alguma incompatibilidade por conta de que não está mais numa esfera administrativa e a questão também está numa esfera penal de jurisdição federal. A nossa preocupação é de que eventuais atos de leniência celebrados no âmbito da Controladoria Geral da União invadam, inclusive, a competência do Judiciário e impeçam, inclusive, a aplicação de determinadas penas que hoje estão a cargo de um juiz federal. A Operação Lava Jato é realmente um caso que nós nos deparamos com essa situação. Foram feitas mais de 15 delações premiadas em relação a estes processos da Operação Lava Jato e, por outro lado, as empresas, então, a notícia de que tentam fazer junto à Controladoria Geral da União um acordo de leniência. Então, até que ponto o acordo de leniência pode ser feito nesse momento e até que ponto ainda as investigações e as delações que estão sob sigilo influenciam ou não influenciam no âmbito administrativo. Toda essa sistemática precisa ser tratada com muito cuidado para que não haja prejuízo para as partes e também para a sociedade. Nós, os magistrados federais e a AJUF, está vigilante, então, para fazer, sobretudo, a defesa dos magistrados federais e da jurisdição federal em relação a esse tema. Muitas associações estão apreensivas com o impacto que isso pode causar. E não só o impacto, mas o alcance, além da Operação Lava Jato. É preciso avaliar até que ponto outras ações podem ficar comprometidas com alguns aspectos que estão previstos na Lei Anticorrupção. A lei tramitou muito rapidamente e não houve uma participação ativa de todos os atores interessados, a não ser a própria CGU, que foi quem fez a proposta da legislação. E daqui a pouco você vai saber o que os representantes de várias associações estão debatendo sobre o acordo de leniência. Quando não tiver dinheiro, recurso federal, quem vai fazer o acordo de leniência? Qual é o órgão que vai fazer? Em instantes, não saia daí.
Ao longo da Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal tem fechado acordos de delação premiada com algumas pessoas investigadas pela Polícia Federal. Mas quando se trata de empresas suspeitas de participação em atividades criminosas, quem pode celebrar o acordo de leniência? A lei diz que a responsabilidade é da CGU, a Controladoria Geral da União, mas ainda há muita divergência. Muitas são as preocupações quando o assunto é acordo de leniência. Se os acordos de leniência forem realizados de uma forma que as empresas se sintam encorajadas a continuar com essas dinâmicas, e isso de alguma forma esmoreça a investigação ou prejudique avaliações da investigação criminal, como suporte de dados e uma série de outras coisas que podem beneficiar a investigação criminal, evidentemente isso não está servindo ao país e à República. E as dúvidas não param por aí. Algumas questões importantes têm sido discutidas sobre o acordo de leniência. Se nesse caso, quando não tiver dinheiro, recurso federal, quem vai fazer o acordo de leniência? Qual é o órgão que vai fazer? Quer dizer, nós estamos essa discussão toda está girando em torno da questão da esfera federal, mas a lei pode alcançar também outros níveis, né? Outras instâncias de poder. E aí, nesse caso, quem é que vai se beneficiar com isso? Quem que vai controlar essa multiplicidade de acordos de leniência? Parece um balcão de negócios. A proposta é que o Poder Judiciário possa ser ouvido e incluído também como responsável por acordo de leniência antes da regulamentação da lei anticorrupção. As ações são na Justiça Federal e se um acordo for celebrado nos estados, isso acaba também afetando as ações aqui do Ministério Público Federal e da Justiça Federal também. Então, isso é bastante preocupante e precisa que todos os órgãos que fazem parte do processo, eles pensem e sejam ouvidos para essa regulamentação da lei que está na pauta. Não dá para fazer isso apenas no âmbito do Poder Executivo, não. Não adianta cada órgão ficar bradando a sua autonomia, a sua independência, a sua competência legal em favor da desorganização, mais uma vez, do Estado, né? O crime está organizado, então o Estado tem que se organizar, as instituições têm que funcionar de forma harmônica. E quando tem uma investigação por um órgão que detém toda essa autonomia e independência, como é o Ministério Público Federal, com informações sigilosas que só ele detém nesse momento, só ele pode celebrar o acordo de leniência. Em 1978, nos Estados Unidos, foi criado o Programa de Leniência. Mesmo assim, não foi suficiente para deter o cartel de empresas. 15 anos depois, em 1993, foi realizada uma reforma radical nesse tipo de acordo. E aí sim começou a dar certo. A ideia passou por um processo de globalização e vários países adotaram esse tipo de acordo, inclusive o Brasil. Mas nem sempre usando o modelo norte-americano. Desde 2000, por meio de uma medida provisória, o Brasil tenta desestimular a prática de cartel. Mas só 3 anos depois, no dia 3 de outubro de 2003, foi realizado o primeiro acordo de leniência. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça era responsável por celebrar esse acordo, mas havia consulta ao Ministério Público. Mas com a Operação Lava Jato veio a Lei Anticorrupção. É uma lei recente que foi pouco discutida, inclusive não está regulamentada. E há diversas repercussões aí que podem ser positivas ou negativas. Isso precisa ser melhor debatido, discutido, para que os seus efeitos sejam os melhores possíveis para a sociedade. O cenário está bastante confuso, está muito nebuloso e num momento muito crítico para a nação, né? No momento onde você está investigando uma grande negociata que se fez, quer dizer, quando você começa a desvendar essa negociata, aí surge um instrumento nesse momento que parece que cria mais confusão do que solução para isso. De acordo com a Lei 12.846, a Controladoria Geral da União vai fazer os acordos mesmo sem participar da investigação. É preocupante porque algumas empresas elas poderão iludir até a CGU, no sentido de que prestem ali na controladoria informações superficiais, informações que já estejam sendo investigadas, que já tenham até sido descartadas, ou mesmo pela Ministério Público, ou mesmo que ainda esteja em investigação em caráter sigiloso. Então, esse atropelo da CGU poderia, sim, dificultar as investigações e, especificamente, permitir, né, que continue aberto os financiamentos públicos, sendo que, muitas vezes, essa não é a intenção da Justiça Federal.
A discussão acontece também sobre a importância do acordo de leniência ser um instrumento importante de negociação para o órgão que executa a investigação. A constitucionalidade, o alcance, a compatibilidade do acordo de leniência, da lei anticorrupção, a compatibilidade das competências dos diversos órgãos, né? Até que ponto pode ir a CGU. E nós sustentamos que quando há uma investigação em curso pelo Ministério Público Federal ou pelo Ministério Público Estadual, esse órgão é que é competente para celebrar acordos de leniência, porque é ele que está conduzindo as investigações. A CGU afirma que vem se preparando. De treinamento e capacitação das comissões para que elas possam desenvolver esse processo. Nós já temos essa experiência em outras áreas nossas e temos condições também de fazer isso. No âmbito do Poder Executivo Federal, os diversos órgãos e entidades podem conduzir seus processos e, sendo o caso de uma proposta de acordo de leniência, esse processo vem para a CGU, porque no Poder Executivo Federal, a CGU é o órgão que tem competência exclusiva para essa celebração. O economista e presidente da Associação Contas Abertas diz que penalizar as empresas não significa colocar em risco a economia nacional. Em primeiro lugar, ainda que essas empresas sejam consideradas inidôneas, isso não vai parar o país. Isso é uma falácia, porque, na realidade, as empresas, mesmo que consideradas inidôneas, elas podem continuar a executar as obras que elas hoje tocam. Ele dá um exemplo. Lembra do Mensalão, um escândalo de corrupção política envolvendo compra de votos de parlamentares? Empresas estavam envolvidas na confusão e uma recebeu penalidade, mas não fechou as portas. Foi declarada inidônea e continua executando obras. No ano passado, por exemplo, recebeu 134 milhões de reais por conta de obras, sobretudo com o DENIT, né? Obras de recapeamento, obras de contornos rodoviários, etc. Representantes de várias associações relacionadas ao Tribunal de Contas, procuradores da República, Ministério Público de Contas, estão apreensivos e tomaram uma atitude. Nós temos uma representação junto com a NTCU, com Contas Abertas, que acabou ao Ministério Público de Contas, que acabou encampando e representando a TCU. E o que nós dissemos, olha, a CGU, para esse caso concreto, ela não tem condições, não deve firmar os acordos de leniência. Foram realizadas várias reuniões com associações representativas de procuradorias, Ministério Público e, inclusive, a Associação dos Juízes Federais do Brasil. E usando como exemplo a Operação Lava Jato, uma das propostas para contornar a questão vem da AJUF. Se ainda não está numa fase judicializada, poderia ser feito pela Controladoria Geral da União sem nenhum problema. Por quê? Porque a lei assim determina. A legislação pode ser alterada ou poderia ter previsto, feito com outro órgão. Mas como já está judicializado, me parece que é mais adequado, se a Controladoria Geral da União fizer um acordo de leniência, também o faça chamando o Ministério Público, a Polícia Federal, os órgãos investigativos, para que haja algo em conjunto. Mas falamos em hipóteses ainda que não estão previstas em lei, nem definidas pelo Judiciário em relação a essa situação. Para este economista, é preciso estar atento aos possíveis riscos de acordo de leniência. E a preocupação é que elas percam esse acesso a esses financiamentos públicos e aí, portanto, não tenham mais essa capacidade de continuar operando com dinheiro de terceiros. E aí é o perigo do acordo de leniência, porque se esse acordo for celebrado, um juiz futuramente, inclusive, poderá ficar impedido de declarar que essas empresas não terão acesso. Quer dizer, talvez a grande preocupação dessa celebração de acordo de leniência no âmbito da Controladoria Geral da União seja não só não considerar essas empresas inidôneas, como também continuar permitindo que elas tenham acesso a esse financiamento público. O importante nessa discussão é definir de forma precisa quem vai fazer o acordo de leniência, priorizando o interesse público. Não é rechaçar a ferramenta como não sendo válida. Não, ela é válida. Agora, vamos examinar qual é a melhor maneira de se introduzir isso aqui nas nossas instituições e dentro da nossa cultura também. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.